Gente, como me alegra estar aqui mais uma vez, com a oportunidade de ministrar sobre esse tema maravilhoso, uma série de estudos sobre esse livro, de Kenneth Reagan, Pensamento Certo ou Errado, Esse livro, é uma obra muito profunda, mas ela também é prática. Ela aborda a importância, queridos, do pensamento alinhado com a palavra de Deus, como base para a nossa fé, a confissão e uma vida cristã, renovada, vitoriosa. Aqui está, um breve resumo para que a gente possa iniciar e a gente precisa entender o que são, de fato, esses pensamentos, pensamento certo e errado. Mas, queridos, os nossos pensamentos, eles estão na nossa mente. Não é verdade? Os nossos pensamentos, eles estão na nossa mente. Mas é engraçado que os nossos pensamentos, eles determinam o que cremos. Ele determina o que a gente crê, no que a gente acredita e vai determinar o que a gente vai confessar. É muito importante que a gente esteja com esses pensamentos, alinhados com a palavra de Deus, para que a gente não cometa o erro de pensar errado. Amém, queridos? Se a gente pensa errado, a gente crê errado e, por consequência, a gente confessa errado. E, queridos, uma vida de confissão errada, infelizmente, é uma vida de miséria. Porém, uma vida de pensamentos certos, confissões certas, vai te levar a uma vida de vida. Vocês estão aqui? Graças a Deus. Como eu disse, os pensamentos, eles estão na nossa mente. E a palavra de Deus, ela diz que a nossa mente, ela precisa ser renovada. E há algo que renova a nossa mente, que é a palavra. A palavra é a água que purifica, que lava os nossos pensamentos. Sem a palavra, nós não vamos ter condições de pensar correto. Por quê? Porque, infelizmente, o mundo, ele traz muitos pensamentos. O mundo, ele nos faz confundir as coisas se nós não estivermos em linha com a palavra. Se nós não tivermos a palavra na nossa mente, mas também no nosso coração. E a gente vai entender um pouquinho sobre como a palavra chega na nossa mente e como ela também desce para o nosso coração. Amém, queridos? Então, a palavra é quem vai renovar a nossa mente e nos vai fazer ser alinhados com os pensamentos da verdade divina, os pensamentos de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Vamos se animar, minha gente, que é coisa boa, Palavra de Deus. Glória a Deus. Então, mas o que é que define um pensamento certo de um pensamento errado? Porque, queridos, há de concordar comigo que muitas vezes a gente acha que está pensando certo. Mas se a gente colocar esse pensamento para que ele seja submetido à palavra, talvez a gente se surpreenda. Amém? Então, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com esse século, mas devemos sermos transformados pela renovação da nossa mente. Outras versões diz pela renovação do nosso entendimento. É engraçado, porque a nossa mente, queridos, é um lugar de lógica. Porém, muitas vezes, nós estamos achando que a fé, ela é apenas espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós precisamos acolher a palavra na nossa mente primeiro. Porque a Bíblia diz que a palavra vem pelo ouvir.
e o ouvir da palavra de Deus. Eu acredito que para que nós ouçamos ou para que nós possamos ver a palavra, quando nós estamos lendo a palavra, naturalmente essa palavra chega primeiro aqui, na nossa mente. Ok? Então, esse é um entendimento que a gente precisa ter. Por isso que a palavra, ela vela e ela tem esse cuidado de dizer que nós precisamos renovar o nosso entendimento, a nossa palavra, a nossa mente, aliás. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Porque a nossa mente, queridos, ela muitas vezes ela é bombardeada com, como eu disse, com as coisas do mundo. E é por isso que a palavra diz: não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com aquilo que o mundo traz para as tuas vidas, para as nossas vidas. Nós precisamos estar olhando para a palavra e renovando a nossa mente dia após dia, para que a nossa mente não seja bombardeada, porque ela vai ser todos os dias bombardeada. Mas quando se tem a palavra, querido, nós temos uma defesa que nos impede, né, que nos dá a certeza de que nós não seremos abalados com esses pensamentos. Mas a palavra diz: precisamos não nos conformar. Então, querido, é uma responsabilidade minha e sua. Não adianta nós olharmos ou então sentarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, afasta de mim os pensamentos ruins. Senhor, eu não quero o que o mundo me dá. Você precisa olhar para as coisas do mundo com a palavra firme em seu coração e entender que você sabe a verdade para a tua vida, e esses pensamentos, eles não vão atacar. Eles não vão ser vitoriosos na tua mente. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso aqui? É uma responsabilidade nossa. Não vos conformeis. Eu não posso deixar essa atribuição para Deus, porque a Bíblia diz que é eu que não posso me conformar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso renovar a minha mente pela transformação, pela renovação, pelo lavar da palavra de Deus. Você vê como é importante o cristão estar sempre, querido, pensando a respeito da palavra. Vocês estão entendendo aqui? Então vamos avançar. Um pensamento errado, ele está alinhado com o mundo e não com o que Deus diz. Muitas vezes, um pensamento errado está alinhado com emoções distorcidas ou com experiências passadas. Isso é um problema para a nossa vida. Isso é um problema terrível. Por quê? Muitas vezes nós chegamos no corpo de Cristo e a gente pensa, alguém pode? E a gente pensa que o velho homem, ele se foi, ou seja, a nossa carne se foi quando eu recebi, né, o novo nascimento. Mas não, querido, ele está aí. E nós precisamos nos preocupar com essa voz que é a nossa carne, que é o velho homem, porque ele está carregado de sentimentos e emoções passadas. E esses sentimentos, essas emoções passadas, elas nos trazem coisas à memória, ou seja, pensamentos, que muitas vezes, quando antes éramos filhos da perdição, aquilo se tornou convicções na nossa mente. Quando o pastor Marcos ensina fundamentos da fé no Rema, ele traz várias alusões, eu acho que ele já trouxe aqui. Tu passar por debaixo de uma escada, da sandália que está virada, e aquilo incomoda. Querido, incomoda a mim até hoje, a sandália virada. Porque eu sei que não vai acontecer nada, mas me incomoda. Por quê, querido? Isso foi um pensamento
Isso foi uma ideia que foi lançada e foi passando e passando, e aquilo se tornou uma convicção muito forte, ainda que eu não saiba qual é a raiz dela. Vocês estão entendendo isso aqui? Mas nós precisamos deixar que o lavar da palavra renove a nossa mente, e esses pensamentos eles sejam subjugados, eles sejam colocados de lado, para que a gente não caia no erro de pensar errado, de deixar que esses pensamentos se tornem fortalezas na nossa mente. Vocês estão aqui? Então, graças a Deus pela palavra. Não é isso, querido? Não é o que faz sentido para mim que é o pensamento correto, é o que faz sentido para Deus. Você entende? Amém? O pensamento certo, ele leva à verdade. O errado leva à confusão. Não tem como. Não tem como. Pensamentos errados, eles nos levam à confusão. Querido, às vezes eu fico querendo adiantar. Tem tanta coisa, tanta riqueza nesse livro, né? E a gente vai pesquisando mais, e vem tanta coisa à mente que a gente fica... Então, eu vou seguir o meu esboço, não vou adiantar, mas, queridos, é imprescindível que nós estejamos certos de que a palavra é a verdade. Porque quando nós pegamos os pensamentos errados, ou então quando nós achamos, ou duvidamos, ou colocamos a palavra de Deus em xeque com os pensamentos que a gente acredita que faz sentido para mim, e eu deixo a palavra de lado, eu estou falando, eu estou colocando a palavra como se ela fosse mentira. Então, queridos, esses dias eu estava falando com alguém e a irmã ela falou assim: César, eu estava conversando com outra irmã e a irmã falou uma coisa e eu olhei para ela: você não é crente não, minha irmã, pelo amor de Deus, você falando umas coisas dessas, tanto tempo que você... Porque aí ela disse para a pessoa, né? Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, o peixe, que engoliu o peixe, eu acreditava. Vocês estão entendendo, queridos? Não importa o quanto que o que a palavra está dizendo não faça sentido para você, logicamente, mentalmente, não importa. O que importa é você crer que ela é a verdade, e você toma posse dessa verdade e não deixa mais nada. Você se apega a ela e não deixa que nada sobreponha a palavra. Lance os pensamentos. Mas não. A palavra disse, eu creio, mas não está acontecendo, mas eu creio. Mas mais nada, é a palavra. O irmão Kenneth Reagan disse que ele foi várias vezes colocado sobre prova, mas ele disse que quando ele se apegava à palavra, se ele tivesse orado, ele dizia: Senhor, eu creio, porque a tua palavra assim diz, e pronto. Não importa se eu não estou vendo agora, não importa se não está acontecendo agora, não importa se está fazendo efeito agora. O que importa é o que a palavra diz. Amém, queridos? Pensamento, como eu disse, o pensamento ele é errado, ele se torna, quando meditado, pensado, ele se torna uma fortaleza. Ele se torna uma confusão na nossa mente. E quando, queridos, os pensamentos errados se tornam uma fortaleza, eu não tenho mais que atacar esses pensamentos apenas e exclusivamente, em específico eles, mas eu tenho que buscar essa fortaleza, que são muitas vezes crenças erradas, convicções erradas, que a gente foi carregando. À medida do tempo, o tempo foi passando e a gente passou de papai para filho, e aí a gente achou que aquilo era uma verdade. Amém, queridos? Então, não podemos colocar esses pensamentos, não podemos deixar que esses pensamentos eles se tornem essas fortalezas. Porque os pensamentos eles se tornam fortalezas, e eu quero dizer com isso, que são convicções, queridos. Quando nós meditamos, ou seja, quando nós ficamos pensando,
Tiago Borba, em uma de suas ministrações, ele fala que o pensamento ele pode ser como uma semente que é lançada. E ele fala, não deixa que essa semente ela caia no solo e se torne uma árvore. Porque é muito mais fácil você lançar fora, você tirar fora uma semente, do que uma árvore. Arrancar uma árvore, é mais fácil tirar uma semente. Então, queridos, se os pensamentos começarem a vir, coloca eles subjugados à palavra, submete a palavra, submete a Cristo, porque Cristo é o filtro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso, queridos? Então, qualquer pensamento que não passa por Jesus como verdade é suspeito. Se Jesus não diria, né, que você é, por exemplo, alguém pensa, eu sou um fracasso. Pensamento errado, querido, porque Jesus nunca disse isso a teu respeito. Eu esperava mais, glória a Deus, né? Eu sou mais que vencedor. Esse pensamento vem de Deus. Porque está escrito. Então eu tomo posse desse pensamento, querido. Eu não posso deixar. César, mas minha vida não está como eu queria. Problema. Submeta o seu pensamento. Porque quando você pega a palavra, ela é a verdade. E aí você confessa essa verdade, você vive uma vida de vitória, querido. Então, continua fazendo isso. Continua confessando a verdade. Não confessa o que é mentira, querido, que não é a palavra de Deus. Entende? A palavra de Deus lá em Provérbios 23, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 23, versículo 7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Esse imaginar no coração, querido, já é a nossa fé. Por quê? Porque é um pensamento que ele já foi levado para dentro do seu coração. Se você está pensando, ou seja, você meditou tanto sobre aquilo, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Não importa o tanto de vezes que as circunstâncias dirão o contrário. Você crê que você é mais que vencedor. E acabou-se. Acabou-se. Você não se imagina derrotado. Você se imagina vitorioso. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos uma nova criatura. E essa nova criatura vive em novidade de vida. Não importa mais o que passou, querido. O que você viveu, os pensamentos lá de trás, lá do seu passado. A Bíblia diz que Deus jogou tudo isso no mais profundo mar do esquecimento. E por que você fica buscando esses pensamentos? Essas lembranças? Esquece isso e traz a verdade da palavra para a tua vida. E outra coisa que eu achei muito interessante, também Tiago Borba, o pastor lá da igreja sede, ele falou, queridos, que estudando a respeito de pensamentos, ele viu um vídeo que falava sobre futebol. Ele viu um jogador dando uma entrevista e o entrevistador perguntava, o repórter perguntava a ele, como que vocês conseguem fazer essas jogadas ensaiadas? Ele falou, meu querido, nós treinamos e treinamos e treinamos, nós fazemos, repetimos tantas vezes, porque na hora que nós estamos lá, não tem como a gente parar para pensar qual vai ser a hora dessa jogada. Mas quando nós repetimos tantas e tantas vezes, na hora que a jogada se apresenta, nós fazemos isso automático. E aí ele falou, do mesmo jeito, deve ser a palavra. Confesse ela, medite nela, dia e noite, querido. Porque na hora que a circunstância vier, vai ser automático. Você não vai deixar que isso tome conta de você. Vocês estão entendendo, queridos? Não tem como. Essa alusão fez assim um boom na minha mente. Eu não sou jogador, sou péssimo jogador. Mas eu acho linda as jogadas ensaiadas que a gente
Mesmo quem não gosta acha muito menino, que negócio extraordinário. Tu imagina a palavra de Deus agindo com força e muito rápido na hora que a circunstância chega. Você vai olhar e vai dizer, oh, glória a Deus. Não é isso não, queridos. Deus é bom. Então, queridos, o pensamento certo é aquele que Deus assina embaixo. O resto é fake news. Entende? Deixa para lá esses outros pensamentos. No livro de Kenneth Hagin, ele faz uma separação e ele começa falando sobre os pensamentos. E ele faz essa separação de pensamento certo e errado e como a gente deve pegar a palavra, confessar a palavra e viver a palavra. Viver uma vida de vitória. Vocês estão entendendo? Isso a gente já entendeu. Mas agora a gente vai entender que é preciso fazer isso, como eu estou dizendo, meditando na palavra. E meditar na palavra é essa confissão repetidas vezes, não necessariamente a confissão só aqui, mas você repete para você, querido, e aquilo vai gerando em você uma fé dentro do seu coração. Por isso que ela vem aqui, chega aqui, mas ela vai descer quando você continuar confessando a palavra. Isso a gente já entendeu. Então, quando eu confesso, eu começo a crer. Vocês estão entendendo? Quando eu confesso, a fé é gerada. Então, eu passo a crer de verdade. Porque, queridos, quantos crentes confessam que são sarados e curados, e quando a doença chega, está desesperado? Quantos crentes, quando chega uma circunstância, perdi o emprego, arranca os cabelos? Vocês estão entendendo isso? Não é para te deixar triste, não. É para te deixar alegre. Porque você tem que olhar para a palavra, queridos. Se algo está confrontando você, se algo está te tornando submisso a outras coisas e não a palavra, é porque você não gerou fé suficiente a respeito daquele determinado assunto no seu coração. Então busque na palavra textos que falam a respeito daquilo que você quer para a sua vida, daquilo que Deus fala, quem você é. Pegue o Novo Testamento, pegue as epístolas, estude quem você é, o que Deus disse a respeito de você. E repita, e confesse. E você vai viver exatamente aquilo que Deus programou, que Deus quer para você, querido. Amém? Fé é crer com o coração, não apenas com a mente. Por isso que ela chega aqui, mas ela tem que descer para o nosso coração. E ela só desce para o nosso coração quando a gente faz a nossa confissão de fé. Quando eu creio errado, querido, eu confesso errado. E vou viver uma vida, infelizmente, de miséria. Pensamentos certos, confissão certa, vida de vitória. Pensamentos errados, confissão errada, gera incredulidade. Você deixa de acreditar na palavra para acreditar nesses pensamentos errados. Vocês estão entendendo? Amém? Não é só a nossa maneira de pensar, mas são as palavras que nós falamos. É o que constrói um poder ou a fraqueza dentro de nós. Olha que forte isso. Está lá no livro de Kenneth Hagin. Vocês estão entendendo? Amém, meus irmãos? Então, incredulidade é a incapacidade de ser persuadido pela palavra. Olha isso, minha gente, que coisa forte. Quando eu gero incredulidade, eu estou gerando uma resistência à palavra. Pode um negócio desse? Para você ver como nós não podemos pensar errado. E só há um jeito de pensar certo. Através do conhecimento da palavra. Parece que a gente
Parece que está sendo repetitivo o que eu estou falando, querido, mas é isso mesmo. É repetir porque você tem que entender que é na palavra que está a verdade. E não no que o mundo diz, no que o mundo fala, no que o mundo apresenta. Porque, queridos, na pandemia, meu Deus, só o que se pregava na televisão, nos rádios e na sua vizinhança era morte, tristeza e dor. Mas como você estava reagindo a isso? Como que nós estamos reagindo às circunstâncias, ao que o mundo está dizendo? Eu lanço a palavra como Jesus lançou? Porque Satanás quis lançar uma ideia contrária, só que Jesus tinha a palavra. E ele identificou muito rápido que mesmo Satanás, usando a palavra, queridos, a palavra não luta contra a palavra. A palavra, ela é a verdade. Ela não pode ser aplicada de uma forma incoerente, num momento incerto, não. A palavra, ela é a verdade. E quando você tem propriedade na palavra, você não vai aplicar ela de forma errada. Então Jesus logo usou a palavra. Confessar certo libera poder. Entende? O poder de quê? O poder da fé e da redenção de uma vida prática, na vida prática. Confissão não é só reconhecer pecados, meus queridos. Porque muitos crentes pensam que confissão é estar confessando pecado. Mas isso é um pensamento errado. Quando eu vim, eu ouvia dizer, ei, tu já se confessou? Eu nunca me confessei. Aí eu ficava, não, e tem alguma coisa se eu não me confessar? Mas, queridos, a confissão, ela é gerada quando nós cremos, nós confessamos e falamos aquilo que cremos. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? O pensamento, a confissão, o pensamento, você crê e você confessa. Se tiver tudo certo, sai tudo certo. Mas, querido, eu quero que vocês imaginem aqui. Imaginem que tem um fio aqui, e aqui a gente tem a palavra. Aqui a gente tem a confissão e aqui a gente tem a nossa vida. Se eu corto aqui entre a palavra e a confissão, eu não vivo uma vida de vitória. Ou seja, se eu apenas tiver a palavra, mas eu não confessar, não vai ter essa vida de vitória. Vocês estão entendendo, queridos? É necessário ter a palavra, confessar a palavra e a liberação do poder da fé na sua vida vai acontecer. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Declarar com fé o que a palavra diz, o que somos e temos e podemos em Cristo Jesus. Não pare de fazer isso, querido. Não pare de fazer isso. Sem cessar, declare a palavra. Porque a confissão certa, ela derrota Satanás. Ela impede a ação de Satanás na tua vida. Porque a Bíblia diz que ele joga dardos. Ele é como um leão que está ao seu redor, procurando a quem tragar. Ele está buscando quem tragar. E ele vai tragar, queridos, aqueles que estão pensando errado. Aqueles que dão brecha para que a palavra não se estabeleça em uma área da sua vida. Aí você dá brecha e você pensa errado. E aí você acaba, confessando errado e dando brecha para que Satanás ele obtenha vitória sobre a tua vida. Mas você hoje está sendo não somente vacinado, mas conhecimento está chegando, fé está sendo gerada no seu coração, para que você lute, querido, e não é uma luta sem vitória, porque quando temos a palavra, quando temos Cristo, nós temos a certeza que nós somos mais que vitoriosos.
Eu amo, queridos, essa palavra que eu sou mais que vitorioso. Eu já falei várias vezes e eu amo. E a Bíblia diz: como é que a gente vai vencer essas coisas? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que a gente resiste ao diabo? Com a palavra. Foi assim que Jesus fez, eu acabei de falar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 4. Maior é o que está em nós. Nós estávamos na conferência lá em Campina Grande e um dos ministros, ele falou... Não, pera. Para eu não falar errado. Acho que foi isso mesmo. Ele falou que estava brincando e... Como é que chama? Paintball, é? Isso. É naquelas guerrinhas, daquelas balas de coisa. E ele falou que estava muito... Porque ele disse que se entrega mesmo. E ele estava voraz naquilo. E era numa cidade... aliás, era na mata. E aí ele foi para um lugar. E quando ele se deparou, viu coisa de macumba, né? Comida, galinha. Aquele negócio, né? E ele disse que na mesma hora se arrupiou todinho. Ele disse: oxente, não, Deus não me deu espírito de medo. Ou seja, vem a palavra. E aí ele disse que ainda a carne queria resistir, queria fazer um monte de comida velha, lito velho. Ele disse: ei, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quando chega a circunstância, querido, e você tem a palavra, você vai confessar a ela. Você não vai deixar que as coisas, elas criem espaço na sua vida e elas tomem conta. Você confessa a palavra, a palavra, a palavra. Vocês estão entendendo? E pensamentos são gerados dentro de você, na sua mente. Quanto mais você pensa a palavra, mais fé é gerada. E esses pensamentos, eles vão te fazer vencer. Amém? A maioria das pessoas, elas pensam que a fé é apenas irracional e espiritual. Mas, querido, se eu não ler a palavra, eu não entender a palavra, eu posso estar, arriscando ali, cair no erro de interpretar a palavra de uma forma incorreta. E na escola de ministros nós vimos uma coisa, meu Deus, esdrúxula e absurda, que era um cara que se dizia pastor e interpretou a palavra errada, e pela interpretação dele, ele poderia se deitar com outra mulher casada, por causa de uma vírgula. Vocês estão entendendo? Então, não é, queridos, apenas o que faz sentido para mim. É a verdade da palavra que tem que estar dentro de mim. A fé verdadeira, ela é também lógica. Porque a palavra de Deus, ela tem lógica. Vocês estão entendendo isso? Antes de crer com o coração, alguém pensou certo. Teve a mente renovada e vive. Kenneth Hagin diz que ele, quando estava doente, muitas pessoas, ele lendo a palavra a respeito de cura, lendo, e as pessoas que estavam do lado dele pediram para os médicos falarem para ele que ele ia endoidar, porque ele estava lendo tanta palavra e confessando tanta palavra. Ele falou: não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que é a palavra que é a verdade. E na palavra, ele recebeu cura de algo que diziam que era impossível de acontecer. Vocês estão entendendo, queridos? Nós não podemos deixar que as circunstâncias que chegam à nossa vista, à nossa mente, elas nos impeçam de viver o propósito de Deus para a nossa vida, porque os espias da terra lá, Israel foi lá ver, o pessoal foi ver a terra prometida, e aqueles 12 espias olharam e voltaram com aquela
confissão errada porque olharam para uma coisa, mas Deus já tinha dito, certamente eu lhe darei a terra. Queridos, mas o que eu acho impressionante na palavra é que Deus não nos dá nada de mão beijada. Nós precisamos agir conforme aquilo que Ele disse. Nós precisamos crer num Deus que é poderoso. Nós precisamos crer no Deus que nos ama. Nós precisamos crer na palavra que Ele deixou para que nós entendêssemos quais eram os propósitos e as verdades. Amém? Você está confessando seus sintomas, suas circunstâncias ou a sua promessa? Você fala mais sobre o que o diabo diz ou faz, ou sobre o que Jesus já fez? Amém? Quero que vocês repitam comigo. Eu vou pensar certo. Eu vou confessar certo. E eu viverei uma vida de vitória. Pela palavra. Graças a Deus, querido. A confissão errada, ela é um recibo assinado que você entrega ao diabo. Mas a confissão certa é seu passaporte, querido. Carimbado para viver com Cristo. Para viver em Cristo. Para viver as promessas dEle. Aleluia. Aleluia. Nós aprisionamos a nossa fé, queridos, quando nós confessamos errado. Sabe? Muitos crentes ficam aprisionando a fé porque ficam confessando errado, falando errado, pensando errado. Porque eles não ousam crer ou confessar o que Deus diz sobre eles. E gera uma falsa modéstia, uma falsa piedade. Mas será que eu posso dizer? Será que eu posso mesmo dizer que eu sou curado e sarado? Se tantas pessoas estão doentes. Será mesmo que eu posso dizer que eu vou conquistar o meu emprego? Que eu vou ter esse carro novo? Essa casa nova, se tantas pessoas na minha família nunca conseguiram? Você está aprisionando sua fé, querido. Ouse falar o que a palavra diz. Viva intensamente os propósitos de Deus para a sua vida. O que nós não confessamos são só palavras de afirmação. Sabe, muitas pessoas, esses dias eu vi algo falando que muitos crentes que pregam a palavra da fé, alguém criticando, sabe, gente? Que pregam a palavra da fé, eles apenas ficam falando palavras de afirmação. Mas, queridos, nós não falamos palavras de afirmação. Nós confessamos a verdade. Nós confessamos a verdade que é absoluta sobre essa terra. A verdade de Deus para mim, para a sua vida. Nós não podemos deixar ser roubados. Nós não podemos ser roubados, queridos. Esses pensamentos, eles geram convicção. Eles geram a certeza de que Deus, Ele pode muito mais através de nós. E Deus vai fazer muito mais através da tua vida. Por meio da tua vida e na tua vida, querido. Confesse a palavra. Confesse a palavra. Não deixe que os dardos inflamados, os pensamentos errados que Satanás ele tenta lançar sobre a tua vida, eles se tornem fortalezas. Antes que se tornem fortalezas, pega essa semente do diabo e lança fora com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Você foi abençoado, querido? Graças a Deus, que vocês sejam ricamente abençoados na prática, não somente, na confissão, confessar, meditar e praticar. Entre, queridos, você falar, você ter a palavra e você viver a palavra, praticar a palavra, você precisa meditar nela, porque é ela que vai te fazer viver o melhor de Deus para a tua vida.
Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.